Você já se perguntou o que duas doulas conversam entre um parto e outro? Pois bem, eu sou a Jaque. Eu sou a Júlia. E este é o Parto e Outras Drogas. O podcast bate-papo, sem papas na língua, entre duas doulas e amigas, que traz como conteúdo percepções a partir de situações reais vivenciadas por nós. Aqui você encontrará reflexões filosóficas, históricas, existenciais, políticas, espirituais e transcendentais sobre o amplo universo do parto e outras drogas mais. Olá! Olá! Hoje, então, nós vamos falar sobre as pausas. Há pouco tempo atrás, a Maíra Libertar fez uma publicação, um post no Instagram falando sobre as pausas. E recentemente também tivemos uma outra experiência que a gente gostaria de compartilhar aí um pouquinho das nossas ideias a respeito desse assunto, que é um assunto tão importante que eu acho que talvez seja um dos assuntos mais polêmicos. Quando a gente fala de pausas, a gente fala de ritmo. A nossa vida toda, na verdade, ela é feita desses ciclos, de acontecimentos e pausas, acontecimentos e pausas. É quase como se fosse um yin yang mesmo, assim, A questão de você ter a ação e a pausa mesmo, Ter o respiro. E os trabalhos de parto, de um modo geral, eles são basicamente feitos de momentos de pausa e momentos de ação, E as contrações, inclusive, são muito... vem dessa mesma perspectiva de um ritmo, de um acontecimento rítmico, e que a obstetrícia toda hoje é muito baseada e embasada dentro de um padrão rítmico que é considerado saudável, que é considerado seguro ou que é considerado fisiológico, E eu acho que a partir do momento que a gente começa a ditar regras para dizer o que é fisiológico, o que é saudável e o que é normal, entre aspas, a gente precisa de pensar, precisa realmente refletir, porque nós somos seres muito individuais, somos seres muito únicos, e apesar de termos muitas semelhanças dentro do nosso funcionamento, orgânico, do nosso organismo e da nossa fisiologia e da própria anatomia, nós temos 1001 semelhanças, nós somos realmente seres muito semelhantes, mas a gente tem diferenças aí, principalmente rítmicas, Ju? Você que é nutricionista e que sabe o tanto que o metabolismo de cada pessoa funciona de uma forma muito única, assim, Muito autêntica. Então, eu acho que a gente pode começar a nossa discussão aí partindo desse princípio do ritmo. Sim, porque acaba que a gente esquece, que cada pessoa é única, que a natureza é diversa. E a diversidade que é natural, Não é um padrão. Se a gente olha para a natureza, se a gente olha para a floresta, por exemplo, uma árvore, se é a mesma espécie de outra árvore, ela não é igual. Então, a gente tenta colocar tudo em padrões exatamente para a gente ter um maior controle, para a gente ter uma noção, de um caminho, de ter uma noção do que está saudável, do que não está. Mas a gente não pode esquecer que são apenas noções, Porque nunca vai ser uma coisa só, nunca vai ser 100% daquela forma. E se a pessoa sai daquele padrão, tem alguma coisa errada. E dentro da obstetrícia isso é muito comum, Jaque? Porque tem lá os protocolos, tem tantos centímetros, contrações de 3 em 3 minutos, no mínimo 40 segundos. Isso é fase ativa. Se a mulher não estiver nesse padrão de contração, quer dizer que não está efetivo, quer dizer que tem que corrigir, aí chama ocitocina, aí chama a miniotomia, que é o rompimento de bolsa. E às vezes o que aquela mulher precisa é somente mesmo de pausa, da equipe no caso, já que a gente está falando de pausa, mas pausa de quem? Pausa do corpo da mulher, para o corpo dela realmente vivenciar o que é importante para ela naquele processo, e pausa da equipe também, em acolher, em aceitar, em lidar com a pausa, exatamente na obstetrícia, assim, tem essa correria, de neném tá nascendo, vai, força, senão o neném vai cansar, a mãe vai cansar.
Então, assim, a gente percebe enquanto doula na nossa prática que há uma dificuldade muito grande dos profissionais de lidarem com as pausas, né? Sim, de respeitarem as pausas e ficar tranquilo com elas. Uhum. Eu não acho que a pausa ela é patológica, pelo contrário, a pausa ela é fisiológica, senão não existiria a pausa naturalmente, porque acho que as coisas que existem dentro dos ritmos do nosso corpo, né, dos ritmos orgânicos, elas existem justamente porque elas são naturais, elas têm uma função, né? E eu sinto que a obstetrícia não reconhece muito a função das pausas, né? E também acho que entra um pouco na discussão do respeito às pausas, a questão do parto hospitalar, né? Que eu acho que como a grande maioria, né, dos partos do Brasil acontecem dentro dos hospitais, existe toda uma demanda de que esse parto aconteça de fato e de que esse parto aconteça logo, porque uma mulher que tem um trabalho de parto prolongado de uma semana, que ela fica tendo pródromos e a fase latente do trabalho de parto bem delongada, ainda que seja completamente suportável para ela, que ela consiga levar a vida dela bem tranquilamente na fase latente, que ela consiga dormir e tudo mais, ela não vai poder permanecer no hospital todo esse tempo e muitas mulheres precisam de apoio e esse apoio do acompanhamento, né, profissional no sentido ou da doula, mas também às vezes do enfermeiro obstétrico e do próprio GO, porque a gente sabe que em alguns lugares do Brasil não tem enfermeiros obstétricos, na verdade a maioria dos lugares do Brasil talvez não tenham enfermeiros obstétricos para acompanhar esse parto dentro do hospital e principalmente em casa, pensando em termos de números, né, que são poucos partos que acontecem em casa no Brasil ainda. A gente tem aí uma dificuldade estrutural mesmo, assim, de respeitar o ritmo, né, do trabalho de parto de uma forma individualizada mesmo, né? Então, não tem como essa mulher ficar aí uma semana no hospital, ou ficar 5 dias no hospital, ou que sejam 3 dias no hospital. Isso é demais para equipe obstétrica, enfim. Sim. E aí eu entro nessa discussão da pausa não ser algo patológico, ser algo fisiológico, porque não é a pausa, não é o tempo do trabalho de parto que vai dizer sobre a vitalidade do bebê e a vitalidade da mãe. A vitalidade do bebê e da mãe, elas vão ser avaliadas de uma forma muito mais integral, né? Assim, a gente não vai olhar só para o tempo do trabalho de parto, a gente vai olhar para tudo o que está acontecendo, se essa mulher está conseguindo dormir, se ela está conseguindo se alimentar, se essa pessoa está, né, conseguindo sentir prazer, se ela tá bem emocionalmente nesse processo. Então, assim, a gente tem que olhar para a pessoa e não pro relógio. É engraçado, né, amiga? Porque quando a gente chega, assim, nos partos, a gente que é doula, a gente tem a oportunidade de acompanhar partos com muitos profissionais diferentes, né? Em várias cenas também, em vários contextos. Então, em casa de parto, em hospital público, em hospital privado, né? Em partos que acontecem, assim, espontaneamente no meio do caminho, com enfermeiro obstétrico, com parteira tradicional, com médico, né? Enfim, então a gente tem essa oportunidade de ver como que as pessoas se comportam e como que elas entendem o que é um trabalho de parto, né? Porque eu estava até conversando isso, porque eu tô virada de um parto, e eu estava conversando isso essa madrugada com a gestante, né? Falando com ela que é interessante como que... Ai, meu Deus, me deu um branco. Calma, deixa eu lembrar. Não, amiga, me deu branco. Você acredita? Eu acredito, isso é cansaço de noite virada. Mas Não. aqui, eu vou te falar uma coisa que eu acho que até esses brancos que... Porque isso acontece muito comigo, né? Em partos mais prolongados. Aham. Inclusive, um dos últimos partos que eu acompanhei, que a gente foi pra BH bem mais cedo, entre aspas, assim, no sentido de que o trabalho de parto não tinha engrenado, nem nada do tipo, mas existia todo um planejamento pra gente ir pra lá, pra ficar no hotel, porque ela queria ficar tranquila, enfim, não queria fazer a viagem sentindo muita dor. Fiquei muito tempo, tava virada e chegou um momento assim que já tava bem próximo do neném nascer e eu tive vários brancos, inclusive vários brancos do que fazer, assim, e foi muito legal que coincidiu com uma coisa que você falou pra mim hoje ainda, né, que é sobre o que você tem a dizer, né, se você tem vontade de dizer alguma coisa pra aquela mulher que tá parindo e
espera um tempo, espera alguns minutos, sabe? Se você ainda quiser dizer algo para ela, achar que é necessário, então diga. E eu acho que foi um pouco disso, assim, me veio vários brancos de o que fazer, porque a equipe estava demonstrando muita proatividade em relação a condução do trabalho de parto, né? Que é uma palavra também que a gente poderia refletir aí sobre. Mas estava todo mundo muito proativo e tudo mais, e eu, por estar muito silenciosa, né? E estar ali muito na observação, porque o acompanhante também estava muito ativo, fazendo as massagens e tal. Eu não me fazia necessária naquele momento e muitas vezes eu tinha uns brancos, assim, se era necessário mesmo eu fazer alguma coisa, se eu tinha Que era essa coisa de necessidade. lidar com o espaço vazio, né? Que é a Não, pausa, né? total. E eu realmente estava assim por conta do cansaço, sabe? De ter virado à noite, na atividade, fazendo várias coisas, enchendo banheira, enfim, muitas coisas. Mas foi muito importante ter esses momentos assim de pausa, inclusive para refletir que eu não deveria fazer nada naquele momento e que eu não a necessidade da minha presença ali naquele momento, ela se fazia da forma que estava acontecendo, assim, que era de Pela não. presença, né? Exatamente, que era de não necessariamente estar fazendo algo. E eu recordei o que eu ia falar e eu lembrei. Eu tava conversando com essa gestante essa madrugada falando assim o tanto que o que que é trabalho, quais são as fases do trabalho de parto? O que que é um trabalho de parto? E não tem consenso, né? Teve um dia que eu fui dar uma palestra sobre as fases do trabalho de parto e aí eu busquei em vários livros, vários lugares e não tem consenso do que é uma fase latente, o que é uma fase ativa, do que é pródromo, né? Então, começa já daí. Se não tem um consenso, por que que a gente se apega tanto a uma coisa que é fixa, né? Então, acaba que os profissionais, eles, como não acompanham as gestantes ao longo da sua gestação, né? As doulas têm esse acompanhamento mais íntimo, até de perceber mesmo os ritmos, né? Daquele corpo, como que aquele corpo lidar com o ambiente, e não Antes se mesmo dele entrar em trabalho de parto, né? antes mesmo de entrar em trabalho de parto. Então, acontece, né, que eu fui puxando um gancho do que você está falando, dos posts da Maíra Libertar, é isso. Então, se um trabalho de parto ele não entra naquele padrão, sabe, da mulher que entra com contrações intensas e dolorosas e que ela vocaliza, ou ela grita, ou ela faz careta, né, ou ela fala que não quer mais, ou ela pede ajuda, se a mulher não entra nesse estado, quer dizer que não tá tudo bem, quer dizer que não tá acontecendo, né? Nossa, você me fez lembrar de uma coisa aqui da cara da mulher. Quantas vezes eu já não vi, né? Presenciei situações que a mulher estava indo para internação e alguém que encontrou essa mulher no caminho, ou às vezes próprio obstetra virar e falar assim: "Ah, tá com a carinha boa ainda". Como se a mulher tivesse que estar acabada, assim, né, para estar parindo. Ou seja, se o trabalho de parto engrenou e a mulher está na fase ativa, é como se existisse um padrão ali de que aquela mulher ela tem que estar acabada na dor e no desespero e na vocalização, e não Exatamente. necessariamente, Não assim. necessariamente, porque aí se essa mulher não entra nesse padrão, automaticamente a equipe que tá ali acompanhando ela quer intervir, sabe? Porque tá demorando, porque falta muito pouco, se a gente romper uma bolsa aqui, se a gente colocar uma ocitocina ali, vai nascer rapidinho. Gente, mas quem falou que tem que nascer rapidinho, né? Até falando mesmo dessa questão das pausas, é interessante pensar que a contração não é a contração doída, né? Não é a contração que aperta, que tem um resultado necessariamente efetivo. Não, a contração, ela vem contraindo, mas depois essa mesma contração, ela volta relaxando. E é nesse relaxamento que o bebê desce. Então, para além da contração, é o relaxamento pós, que é importante. Quando a gente pensa numa ocitocina sintética, o corpo não tem essa pausa, é contração em cima de contração. E muitas das vezes pode até acontecer do bebê não achar o caminho dele, o jeitinho dele de descer. Por quê? Porque não teve a pausa. É exatamente a pausa que faz esse relaxamento, que faz essa abertura, né, esse espaço na pelve, para o neném encontrar seu caminho.
E aí talvez a ocitocina tá lá, rolando solta, neném desce com um posicionamento não interessante. Por quê? Exatamente pela falta de pausa, né? Então eu percebo isso, assim, que essa necessidade de ver que está acontecendo é uma ansiedade, né, da equipe, é uma falta de presença, né? Porque ficar ali no silêncio em forma meditativa, né, é muito difícil, principalmente em tempos de internet, em tempos de celular na mão, né? Por que que hoje em dia as pessoas estão tendo tanto problema para dormir, tanto estresse, tanta ansiedade? Exatamente porque não tem pausa. Se o nosso organismo, ao longo do dia, não tem a pausa do dia e da noite, não tem a pausa de contemplação, né, amiga? Eu vi que você postou falando. Qual foi a última vez que você, né, teve um momento de contemplação para a vida? Se você não tem essas pausas de contemplação, a sua mente, ela toma conta. E aí a sua parte do cérebro, né, que é a parte primitiva, que é a parte sensorial, que é a parte emocional, né, o sistema límbico ali, ele não funciona. Por quê? Porque a parte racional, né, ela toma conta. Só que a parte racional, ela não pausa. Por que que ela não pausa? Porque o mercado está girando, competitividade, né? Se essa mulher não parir aqui em quanto tempo, nesse quarto, eu preciso desse quarto para outras mulheres. Então, assim, a cada dia que passa, as pausas, elas estão sendo menos aproveitadas, né? Estão sendo vendo como problema, né? E o tanto que isso é problemático, assim, me incomoda muito, amiga, da gente estar num parto, né? Até me recordei do Michel Odan agora, falando que a parteira é aquela que ela fica no cantinho da sala tricotando. Ele fala, a parteira é aquela que fica ali tricotando. Por quê? Porque ela tá ali, ela tá presente, ela tá atenta. Ela não tá intervindo, ela não tá observando a mulher, ela não tá avaliando a mulher, né? Ela não tá com pressa, mas porém a cabeça dela tá ali, né? Concentrada, ela tá em estado meditativo. E assim, para mim isso é incrível que o Michel Odan colocou, porque você pode estar ali na sala, mas se você estiver mexendo no celular, você não está presente, você não está em estado meditativo. E aí você não se conecta com o tempo da mulher. Isso era uma outra coisa que eu conversei nessa madrugada, né, com essa gestante, é que a gente fala muito, né, amiga, do tempo do bebê. Ah, o tempo dele é outro, ele vai vir no tempo dele. Mas esse tempo dele não é o tempo dele em cima do nosso tempo, né? Não é o nosso tempo é o agora e o tempo dele é daqui uma semana, o tempo dele é daqui 2 semanas. Não, o tempo dele é atemporal, não é uma coisa que é daqui, né? Então é muito complicado para a gente entender que esse tempo cronológico de 24 horas é um estado de consciência racional nosso, que ele não é Total. real, ele não é real, né? Sim. Não, é totalmente inventado, né? Exato. Enfim, e é muito doido isso que você diz, me lembra muito quando você falou, né, sobre as pausas entre as contrações e da posicionamento do bebê, me lembra muito o que a Ana Oli fala, né? A Ana Oli Vinaver, que é uma parteira mexicana maravilhosa, super recomendo que as pessoas sigam a Ana Oli, enfim, no Instagram e que busquem informações, assim, que vêm dela, porque ela tem muita experiência com parto domiciliar e dentro da parteria tradicional, e ela também tem formação acadêmica, mas enfim, ela vem de um conhecimento e de uma sabedoria que é realmente ancestral e que parte desse princípio da naturalização do parto, Amiga, né? Oi, eu só vou dar uma pausa e já volto, tá bom? tá bem. Pausas. Ah, eu lembrei que você falou, né, sobre o posicionamento do bebê e tudo mais. Eu lembrei muito de uma coisa que a Naoli fala, que é sobre. Ela não chama contração de contração, ela chama de expansão, né? Aham. E é justamente por isso, assim, o Spinning Babies fala sobre isso, essa publicação que a Maíra Libertar fez fala sobre isso, que é a questão de que é na pausa que o bebê tem espaço e tempo para poder se reajustar, para poder se reposicionar, assim, na posição que é melhor para ele, que é onde ele vai encontrar o caminho de passagem mesmo para ele.
Então, essas pausas são muito importantes. E, nossa, quantos partos eu já atendi que os bebês nasceram com contrações 2 a cada 10 minutos, assim. Mas sempre esses partos, os hospitalares, sempre teve a tentativa de padronização das contrações, mesmo vendo que o progresso estava ótimo, mesmo vendo que o bebê estava descendo na pelve, mesmo com 2 contrações a cada 10 minutos. E já atendi partos também, já acompanhei partos de mulheres que tiveram 3 contrações ou até mais contrações a cada 10 minutos e contrações super curtas, que é uma grande preocupação também dentro do hospital, essas contrações que são curtas, que eles chamam de contrações não efetivas. Eu acho muito, muito podre esse nome. Muito horrível, muito desincentivador, muito, né? Imagina, a mulher passando por todo o processo dela, sentindo toda a intensidade do trabalho de parto e ouvir alguém falando que as contrações não estão sendo efetivas, né? Eu acho meio cruel. Mas E da enfim. mesma forma, como as fases elas não têm um consenso, né? Eu percebo que é muito comum no meio médico eles entenderem como o trabalho de parto a fase ativa que a mulher está pedindo por uma cesárea. Para eles isso é trabalho de parto. Se a mulher está em pródromo, se a mulher está em fase latente, né? Se a mulher está sentindo, se o bebê está descendo, se está dilatando, nada disso importa. O que importa é a expressão da mulher de dor e de desespero. É isso que para eles parto, é trabalho de parto. E isso é um absurdo, assim. Por que não? Né? Se essas mulheres não estão dentro desse padrão de ter, né, contrações intensas, isso significa que elas não estão tendo parto? Como assim? Quem vai falar que é parto ou não? Isso é bem ruim, isso é uma coisa muito recorrente também, né? Das mulheres chegarem em trabalho de parto, às vezes de fase latente de 2 ou 3 dias, e chegar no hospital porque começou a intensificar mais para elas, ou elas dormiram mal naquela noite e elas precisam de uma assistência, quiçá de uma anestesia, né? Enfim. E as pessoas recusam internação nessa perspectiva de falar, né, que a mulher não está em trabalho de parto, falar, não, você não está em trabalho de parto, e aquela mulher, na verdade, está há 3 dias sentindo contrações, assim, né, e isso é bem, bem difícil, assim, é bem delicado. E acho que é isso, assim, né? Acho que a gente tem que pensar um pouco que existe todo um porquê fisiológico de tudo ser dessa forma, de tudo acontecer dessa forma, né? De cada pessoa ter um padrão rítmico de contrações dela, né? Único. E pela minha experiência também, assim, né? Como doula, eu vejo que as mulheres têm uma intuição muito forte. Às vezes a gente fala de intuição e parece até que é algo tipo, sei lá, meio extracorpóreo ou extra nós, né? Extraterrestre. Mas na verdade não é, assim, é muito orgânico mesmo, né? De vir a sensação e a certeza e a segurança de que aquele é o momento dela buscar assistência, né? Seja hospitalar, enfim, seja qual assistência que ela precisa, porque às vezes essa assistência pode vir também de uma anestesia e tá tudo bem. Mas eu já acompanhei partos que eu não recomendaria que aquela mulher fosse pro hospital, justamente por não estar dentro de padrões de contração muito intensos e tal. E essa mulher fala, não, eu vou, e nem questionar, assim, na verdade, nem me questionar. E quando a mulher não me questiona, eu não vou questioná-la também, né? E não quando eu vejo que não é algo que pode ser maléfico, assim, né? Assim, que mal tem você ir para um hospital, se a gente já estava indo para um hospital ótimo, que vai ter uma assistência maravilhosa, então tudo bem, se ela estava precisando de ter essa segurança. Esse caso, por exemplo, que eu tô contando, foi de um neném que nasceu 30 minutos depois que chegou no hospital. Então, assim, aquela era a hora de sair para ir para a maternidade. E ainda bem que ela nem me perguntou o que eu achava, porque senão o neném ia ter nascido em casa. Porque a gente esquece, né, amiga, que a gente sabe, mas a gente não sabe mais que aquela mulher, a gente sabe diferente, né? Totalmente. A mulher em trabalho de parto tem um time muito preciso, assim, em relação ao que precisa ser feito, ao que precisa ser dito, ao que precisa ser pedido no momento certo, né? Então, esse time, né, do quando é uma pausa, quando é a hora de agir, eu acho que é a experiência, né, que traz pra gente, porque
Isso em livro nenhum, em curso nenhum a gente aprende. Por isso que o estado de presença, né, a observação é muito importante. Por isso que silenciar a nossa mente, por isso que não ficar no telefone, né, por isso que realmente respeitar, entender, compreender que ninguém está dentro de um padrão, né? Um padrão ele serve somente para a gente ter uma luz, um caminho, mas Uma uma base, base né? e assim, porque senão não faz sentido a gente estar trabalhando, né, com o que a gente trabalha, assim. Senão a gente era para estar trabalhando dentro de uma indústria, né? A humanização, ela é para isso, né? Na verdade, a humanização ela tá aí para colocar na mesa todos os protocolos e, se for preciso, rasgar todos eles, né? Jogar fora e usar a conjunção desses todos esses protocolos para entender o que é melhor para aquela pessoa, né? Sim. E sempre dividindo a responsabilidade, né? Porque eu acho que existe uma sobrecarga de responsabilidade médica e institucional, falando de partos hospitalares, de que a vida daquela mulher e daquele bebê tá nas mãos daquele médico, daquela médica, e aí isso acaba realmente dificultando que as coisas aconteçam de uma forma mais natural e fisiológica, enfim, as pausas se tornam assustadoras e assim vai passando um filme de terror na cabeça de quem estiver fazendo assistência, né? A cada contratempo mesmo que acontece do parto, e assim, acontece em quase todos, assim, é um parto ou outro, assim, que a gente assiste de tempos em tempos, que tem um padrão bem parecido com esses dos livros, porque a maioria não é parecido com os dos livros, Uhum. não é uma dilatação 1 centímetro por hora, sabe? Não tem nada disso, sabe? Uhum. Então, tem uma outra coisa também interessante que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, dessa coisa da pausa, do posicionamento do bebê, e também dessa questão da gente esperar essa resposta reativa das mulheres não quererem ou desistirem do parto em determinado momento. Essa fase do trabalho de parto, ela pode sim acontecer, não são todas as mulheres que acontecem, inclusive muitas delas nem sequer pedem anestesia, nem sequer pedem nada, e tem muitas mulheres, inclusive, que nem relatam, nem chegam a pronunciar a frase do tipo, eu não vou dar conta, ou eu não tô aguentando mais, ou eu tô no meu limite. Não são todas as mulheres que expressam isso. Uhum. E eu acho também muito cruel esse nome que é dado para essa fase de transição, que é a fase entre a fase lativa e o período expulsivo, de muitas pessoas chamarem essa fase de fase da covardia, né? Uhum. Mas, na verdade, existe toda uma resposta fisiológica mesmo para que aquele parto encaminhe da forma que ele precisa ser encaminhado. Tem muitas mulheres que ficam bem reativas na fase de transição, porque existe uma demanda maior daquela mulher produzir adrenalina e ela fica realmente mais racional, e talvez isso ative um pouco mais de medo ou, Uhum. enfim, a reatividade mesmo. Todos os trabalhos de parto na fase do período expulsivo, uma das substâncias, né, que são protagonistas ali daquele momento é a adrenalina. E tem mulheres que começam já a ter essa descarga de adrenalina um pouco antes do período expulsivo, e elas têm respostas diferentes, né, a essa adrenalina. Tem mulheres que têm mais endorfina e tem mulheres que têm mais adrenalina. As que têm mais endorfina são as que vão, né, para Partolândia e fica naquela dimensão de dormir entre uma contração e outra, de não responder quando alguém chama alguma coisa, e tem outras que produzem mais adrenalina e elas vão para um outro caminho dessa viagem, né, que é ficar um pouco mais racional, ficar mais vendo as coisas externas, às vezes mais reativas, falando mais, enfim. Então é isso, assim. Cada mulher tem um desenho de trabalho de parto, né? E a Maíra Libertar, ela é uma grande mulher, assim, à sua frente, porque ela traz muitas essas questões, né? Porque ela é uma parteira domiciliar. E é muito diferente, né, amiga, quando acontece domiciliar, porque no domicílio, primeiro que tem vários ambientes, não é um quarto de hospital, né? Não é um bloco, não é um quarto de parto, né? Então, como são vários ambientes, a mulher ela tem a privacidade.
ela pode ficar ali no ambiente dela, que é dela, né? Somente com o marido, ou somente com a esposa, enfim, né? Ou sozinha, ou quem ela deseja que esteja ali com ela. E aí a gente entra, né, enquanto doula, nesse espaço, percebe, sente o espaço, vê o que cabe dentro desse espaço, né? Porque para a gente interferir, para a gente propor algo, o espaço tem que estar aberto para tal sugestão. A gente não tem que chegar simplesmente colocando. Imagina, amiga, se a gente coloca tudo em prática que a gente sabe, de Pois é. prática. A gente não vai deixar a mulher respirar, coitada. Exatamente. Então, assim, o ambiente domiciliar ele é muito diferente nesse sentido, porque tá todo mundo ali presente, né? Não tem, o quarto não vai ser ocupado depois. é, Então, é no tempo da mulher, é naquele espaço. Já no hospital, como é o mesmo ambiente, como, né, tem um tempo pré-estabelecido, tem uma expectativa muito grande pré-estabelecida ali, a dinâmica é outra. Então, assim, é muito diferente, né? Quem está acostumado a acompanhar de forma mais íntima esse processo, porque a gente se conecta com a pessoa, a gente entende que o ritmo dela é necessário para ela naquele momento. Então, é muito mais sobre ela. É muito difícil a gente fazer esse exercício, né, amiga? Eu acho que participar do Cia Parto anualmente, assim, é o que traz esses insights nossos, né? Eu até me recordo que teve uma aula do ano passado que falava das pausas, e aí a parteira que estava dando aula, ela falava assim, a humanidade, né, o mundo teve pausas, então quando o óvulo ele encontra com o espermatozoide, né, então são duas células N, haploides, né, quando elas se encontram, elas demoram 24 horas para o DNA se juntar e para virar uma célula diploide. Então, as células se juntam e elas não se fundem, né? Não vira o zigoto a partir dali. Imediatamente. Demora 24 horas, imediatamente precisa de uma pausa. Então, olha só que interessante. Quando a gente pensa no nosso ciclo menstrual, tem a pausa, né? Quando a gente pensa no dia e na noite, por que é importante a gente dormir? É para ter pausa. Exatamente para a gente conseguir elaborar, assimilar o que a gente aprendeu de dia. Então, se a gente não tem pausa dentro do corpo da mulher, se ela não tem pausa entre uma contração e outra, obviamente que ela vai sentir mais dor, obviamente que ela vai pedir por uma cesárea ou por uma analgesia. Ela não teve descanso, ela não teve tempo dela Sim. elaborar, ela não teve tempo de sentir o que vinha após aquilo. Da mesma forma, a gente, enquanto profissional, se a gente não pausa, se a gente está ali olhando para a mulher, sugerindo posições para ela, sugerindo intervenções, e aí imediatamente a gente já volta, ou sai, vai fazer outra coisa, ou sai, vai mexer no celular, ou enfim, ou fala qualquer coisa da boca para fora, uma frase pronta, né? A gente não pausa, a gente não realmente. Não é sobre É. ela mais, E a gente né? tem É sobre a gente. Isso uma é impressão também assim de que a pausa é como se a gente não estivesse fazendo nada, né? E na verdade todas essas pausas são para fazer coisas muito importantes, que você restabelecer coisas que são muito importantes, de processos vitais. Tanto nós entendendo as pausas da nossa atuação, mas também cada pausa de descanso. Por exemplo, quando a gente dorme, o tanto de hormônio que é produzido durante o período que a gente dorme, a nossa saúde é restabelecida durante esse período que a gente dorme, que a gente supostamente não estaria fazendo nada, né, entre aspas. Então, assim, é bem interessante isso, essa questão da pausa. E até lembrando que acho que foi essa mesma mulher que falou sobre as pausas, estava falando sobre a pausa da mãe reconhecer este bebê que acabou de nascer e imediatamente as equipes já têm colocado quase não, como um protocolo mesmo, esse bebê imediatamente no colo da mãe. E muitas mulheres ficam meio assustadas assim com esse movimento rápido, um movimento brusco de abraço assim com o neném. Tem mulheres que vão querer realmente pegar imediatamente o neném e trazer ele para perto, mas a questão do contato pele a pele, ela é para além de ser um protocolo, sabe? Ela é uma possibilidade ali de aproximação e de intimidade e inclusive um momento de pausa da assistência, né? De pausa, um momento que as coisas não precisam acontecer nesse ritmo acelerado, né? Então, ter essa pausa do olhar, desse recebimento mesmo do bebê, é muito importante. Inclusive, também é uma pausa
que não é nada que tá acontecendo ali, né? Essa pausa entre o nascimento do bebê É tudo. e o Tá tudo reconhecimento da está mulher e do acontecendo bebê, ali. de que ele nasceu, de que aquele bebê é dela e tudo isso existe um porquê de acontecer, tem toda uma relação de produção hormonal e de substâncias que são muito necessárias para a elaboração daquela mãe, para a elaboração daquele filho, de que eles estão prontos ali para realmente agora sim se pegar, se cheirar e se aproximarem. Então essas pausas são muito necessárias, assim. Cada vez mais se tornam necessárias essas pausas, né? Eu e você, a gente tem discutido muito isso ultimamente, né? O tanto que essas pausas no tempo que a gente criou, né? Que o humano criou, elas parecem ser poucas, e dentro desse tempo, que é pouco, que é 2 minutos, né? Um cordão que é cortado 3 minutos depois, 1 minuto ali entre a mãe ver o bebê a primeira vez e pegar ele, sentir ele. São pequenas pausas que, como a Nauli fala, é uma expansão, né? É atemporal, é É gigante esse tempo, necessário. dentro daquele mini tempo. E ao mesmo tempo, pausas que são longas no nosso tempo, né? É muito comum muitas mulheres falarem isso, né? Já que assim, nossa, para mim foi 20 minutos e foi 4 horas, né? Nossa, para mim foi 20 minutos. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente entender isso, né? Que o tempo nosso criado, racional, ele não é o mesmo tempo da natureza, né? Então, não é sobre nós, é sobre o outro. Sim, ficamos por aqui. Desejamos que você tenha ótimas pausas durante o seu trabalho de parto, que você saiba aproveitá-las muito bem, que você possa aproveitá-las muito bem. E eu vou fazer a minha agora, que eu estou virada. Vou pausar aqui. Uma ótima pausa para você, Ju. Beijo, obrigada, amiga. Beijo para todos vocês que nos ouvem. Tchau. O Parto e Outras Drogas é um podcast feito artesanalmente por mim, Jaqueline Lourenço e Júlia Menezes. Não temos roteiro, por isso nossas conversas podem tomar rumos inesperados, mas tudo está interligado. A edição de áudio é minha e a arte é da Dani Oliveira. Toda quinta-feira, às 20 horas, tem episódio novo disponível nas plataformas do YouTube e Spotify. Então, até semana que vem!